Abra comigo, por favor, o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. É justamente o que eu quero falar sobre essa questão do cuidado. Se você olhar para a chamada, para o nosso tema, você vai achar aqui isso. O que eu quero trazer para você hoje, como um aviso, para você entender algo. A pergunta é: como está a sua vida baseado nesse texto aqui? Vamos ler então? Olha o que diz então a palavra do Senhor aí, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16: fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos, permanecendo fiel ao que é certo, assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. A gente primeiro salva quem primeiro? Primeiro você. Depois você vai ajudar aqueles que estão andando perto de você. Uau! Quando você pega um avião, a primeira coisa que a aeromoça ali na hora que você vai pegar voo, a aeromoça começa a falar com você assim: olha, se por acaso acontecer alguma coisa, primeiro você coloca a máscara em você, né? Se organiza todo para depois você socorrer outros. Meu Deus do céu, coisa simples da gente entender. Olha, isso já estava escrito há muitos anos atrás, quando Paulo estava orientando Timóteo. Disse: Timóteo, olha, você precisa ter esse cuidado, Timóteo. Você fica muito atento no modo que você vai viver, Timóteo. Inclusive, Timóteo, nos teus ensinamentos, aquilo que tu falar para alguém, que tu estiver ensinando para alguém, procura viver isso de verdade. Uau! Porque se você viver isso, olha, você vai crescer e com certeza você também vai alcançar outras pessoas com esse entendimento. Então, cuidando de si e levando outros a crescer. Cuidar de você mesmo é saber como você está em pelo menos 3 áreas, que eu acho muito importante a gente pensar nessas 3 áreas. Vamos pensar nisso? O físico, o emocional e o espiritual. Nós precisamos pensar nessas 3 áreas. Quando eu falo assim de cuidando de si mesmo, você precisa tomar cuidado com a questão física, emocional e espiritual. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Agora, físico, quando fala do teu físico, é você entender que você precisa de saúde. Você precisa ser saudável. E para você estar saudável, você precisa talvez de uma boa alimentação. Você precisa talvez de exercício físico, de prevenção, porque tem gente que só vai no médico quando o trem já desandou, né? Prevenir é melhor. Então, essas são as questões físicas, mas tem as questões emocionais. E as questões emocionais são aquele cuidado da mente, gente. Nós precisamos cuidar muito da nossa mente. Meu Deus do céu, isso é muito sério, essa coisa do cuidado da mente, porque a nossa mente, ela tem um poder de construir as coisas. Incrível como a gente tem o poder de construir. Olha, se a gente não tomar cuidado da mente, eu não sei, o Silvestre e o Elon, e outros aí que são da área que tem fazenda, mas quando eu vou para a fazenda, eu saio de lá construindo as coisas na cabeça, na mente. Eu não sei se vocês fazem isso. A gente fica com pensamento, né? Parece até que esse trem está tão forte dentro de nós, né? Você começa a construir coisas. Sabe que se nós não tivermos o cuidado, a gente até adoece, porque a preocupação vem. Quantos aqui já acordaram na noite? A preocupação te acordou na noite? Ainda bem que eu não estou só, né? Nesse barco. Eu já acordei preocupado na noite. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Agora, não é só isso, gente. Vem pensamentos, traumas, que está tudo ligado com o emocional, está tudo aqui. Medos. O que mais? Me ajude a pregar. Ansiedade. Ansiedade é um negócio, é uma doença emocional. Muita gente ansiosa, mágoa, gente que está carregando
uma mágoa sobre as situações que aconteceram em 1900 e antigamente. É verdade. E às vezes não muda. Nós precisamos tomar um cuidado sobre isso. Amém? Olha, você precisa cuidar do teu físico, você precisa cuidar do seu emocional e também você precisa cuidar da sua vida espiritual. Agora, cuidar da sua vida espiritual é gerar relacionamento com Deus, é gerar muita comunhão com Deus. E eu preciso entender logo assim, quem é Deus para mim? Se eu quero ter essa intimidade espiritual, eu preciso entender quem é Deus para mim. Paulo, ele adverte a Timóteo aqui, que o desejo dele é mostrar que antes que ele possa ser bênção na vida de outros, ele precisa primeiro ser alguém que vai viver para ele mesmo, restauração da vida dele, porque às vezes a gente até bênção para a vida de outros, mas você precisa primeiro viver restaurando a sua vida de intimidade com o próprio Deus. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 4,16: fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aquele que o ouve. Nós precisamos pensar nisso. Tudo isso, querido, que Paulo estava falando aqui, é para Timóteo. Ele estava falando que isso também se aplica à nossa vida hoje, tá? Ele estava falando assim, olha, algo muito simples, Timóteo, toma muito cuidado, tem algo te prendendo, olha, você precisa desligar coisas. Ele está falando para Timóteo ser aplicado na vida. Ele está falando para Timóteo, olha, tem algo que está te prendendo, tem pecado na sua vida, olha, começa a tomar cuidado sobre isso. Tem alguma coisa que te decepcionou, tem alguma coisa que está te amarrando, pessoas que te feriram, Timóteo, olha, não deixa isso prender a sua vida. Uau, porque isso vai te adoecer, e aí você não vai frutificar. Muita gente doente não frutifica porque está doente emocionalmente, porque está doente espiritualmente, porque não pega na Bíblia para poder ler a palavra, não deixa ser construído. Agora, hoje a palavra que eu tenho para você é, olha, entenda bem isso, Deus quer cuidar de você como um pastor. Deus quer cuidar da sua vida como um pastor. Presta bem atenção nisso. Olha só o que eu quero falar para você. Você precisa deixar ser cuidado por Deus. A Bíblia diz aqui, olha, no Salmo 23:1, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera a minha alma. Quando eu tenho esse pastor cuidando da minha vida, o próprio Senhor, sabe, eu tenho um cuidado especial. Sabe o que Deus fala aqui para nós hoje, queridos, entenda bem isso. Isso são instruções práticas de cuidado. Deus está dizendo assim, olha, eu preciso cuidar de você, mas você precisa se deixar ser cuidado. Eu preciso me deixar ser cuidado. Para que eu possa me deixar ser cuidado, eu preciso ir para muito perto de Deus. Talvez parar para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas, correndo, fazendo tantas coisas, que nós esquecemos de parar para dizer assim, esse é meu tempo com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. E quantas decisões que a gente às vezes toma na empolgação, na emoção, e depois complica. Nós precisamos tomar as nossas decisões baseado na palavra. Então, quando nós falamos de prática, porque o evangelho é simples, nós precisamos viver o evangelho na prática, nós precisamos da palavra como essa base. Então eu quero que você possa abrir comigo lá em Hebreus capítulo 13, de 1 a 9. Vamos lá? Olha,
que detalhe na palavra, diz assim: continue o amor uns aos outros, como irmãos. A gente tem que tomar esse cuidado. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se fosse mesmo, como você mesmo estivesse preso. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofresse os maus tratos em seu próprio corpo. Honre o casamento e mantenham puro a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Uau! Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Gente, isso aqui não é fácil. Não é fácil, mas é a prática da vida no Senhor. É por isso que a gente tem que sair da religião e começar a cumprir os propósitos de Deus. A palavra precisa ser enxertada em nós, e nós possamos ter essa vida de Deus, que é cumprir os mandamentos do Senhor. Olha só, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não os deixarei, jamais o abandonarei. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu tenho essa convicção que Ele estará comigo e Ele jamais vai me abandonar, seja qual for a situação. Quantos estão comigo aqui? Posso ouvir um amém? Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me pode fazer os simples mortais. Lembre-se dos seus líderes que lhe ensinam a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou na vida deles e sigam seu exemplo de fé. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos, estranhos. Uau! Muitos ensinos novos e estranhos aparecendo nos dias atuais. Ensinos que às vezes motivam só a nossa alma, mas que não trata o nosso coração, a nossa vida realmente com o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado. Até ensinos com aparência muito boa, porém tem que tomar cuidado. Olha para o seu irmão assim, diz: nós estamos sendo vacinados hoje. Amém? Não é Covid não, é proteção. Agora, continua dizendo assim: a força de vocês vem da graça de Deus e não das regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que a seguem. A vida com Jesus, queridos, é simples, é muito simples. Decida andar hoje mais próximo de Deus, e Ele cuidará de você e te fará viver coisas tremendas na sua vida. Você vai ver os resultados de tudo isso. Nós precisamos cumprir essas verdades. Deus, Ele quer que você saiba que Ele é Deus, e que Ele está com você, Ele te ama, e Ele está a teu favor. Tem gente que parece que Deus, acha que Deus está brigando, Deus está louco, desculpa, essa palavra não é bem colocada, louco, né? Porque Deus não é louco, mas Deus está desejando muito, é só uma expressão, mas Deus está desejando muito a tua felicidade. Eu vou dizer para você, Deus está desejando muito a sua felicidade. Ele não está contra você. Gente, não pense nunca isso. Tem gente que acha: Deus está passando rasteira. Ei, quem passa rasteira em você é o diabo. Deus só diz assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe como é que eu vejo Deus? Eu não sei se é porque eu vim do bagaço, do mundo, e achei um Deus zeloso e bom, que disse assim: ei, eu te amo do jeito que você é. E um dia, eu estava sujo, imundo, e fui para Ele, e Ele abriu os braços, assim como o pai do filho pródigo fez, quando o filho estava vindo, sujo, fedido, e de repente o pai vem e diz: ei, faz uma festa, vamos celebrar, meu filho retornou. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus de amor, muito embora Ele tenha correção para nós, porque quando nós amamos os nossos filhos de verdade,
a gente corrige eles. Mas correção, gente, não é vara da indignação, tá bom? Entenda bem isso. Correção é vara de amor, de cuidado, porque o pai, ele corrige o filho que ele ama. Quantos estão comigo aqui? Isso é muito sério. Então Deus quer muito que a gente viva isso. Por isso, queridos, olha o que está escrito aí em Hebreus capítulo 3, de 12 a 15. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Cuide para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos. Meu Deus do céu, sabia que às vezes a gente vai se movendo e daqui a pouco está endurecido, você está tão que ninguém consegue nem mais tocar, nenhuma palavra toca mais no seu coração, você está duro. É o que a palavra está dizendo, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos, porque nós tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião. Olha só, a gente pensa que essa palavra, não, isso é para gente que está longe de Deus. Não, gente, essa palavra é para nós, os filhos, nós que estamos ouvindo, sendo moldados. Eu creio que nós estamos sendo moldados todos os dias. Deus, Ele se importa com você. A nossa vida é marcada pelos recomeços. Muitas vezes nós vamos ter que recomeçar. Foi isso que aconteceu. Para mim é um exemplo, o filho pródigo. Mas, gente, olha só, eu quero que você entenda algo. O nosso desafio nesse ano é ganhar alguém para Jesus. É ganhar alguém para Jesus e cuidar bem dessa pessoa. Fazer com que essa pessoa se multiplique em outro. Mas eu preciso primeiro cuidar de mim mesmo. Eu preciso ter tempo de secreto com Deus, preciso ter intimidade com o Senhor, preciso ser movido. Porque se nós pensarmos pela orientação que Paulo deu a Timóteo, ele está dizendo assim: olha, seja um exemplo para outros, mude a sua vida. Então o nosso desafio é ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e começar a fazer mudanças na nossa vida. Eu quero te dar aqui alguns conselhos hoje, pelo menos 3 conselhos, que eu creio que se você colocar no seu coração, você vai mudar a sua história hoje. E os conselhos que eu vou te dar, está justamente em cuide do seu coração. Quem é que sabe que o coração não é isso aqui? Todos aqui entendem que isso aqui é só uma bomba? Que o coração é a tua mente, a sede das emoções está aqui. O teu coração não é isso aqui, o teu coração é a tua mente, as decisões estão aqui na mente. Então, eu quero que você entenda isso, e a Bíblia então diz assim, olha, Provérbios 4, 23, vamos lá? Provérbios 4, 23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Queridos, eu acredito muito que assim como Deus está falando, é o que realmente nós precisamos viver. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Esse é o tempo de nós começarmos a guardar o nosso coração. Um homem com coração sem direção, sem decisão de Deus, vai ser facilmente mudado o rumo da sua vida, vai ser facilmente contaminado, porque o coração sem Deus é corrupto e enganoso.
Gente, o coração sem Deus, a sua mente sem Cristo Jesus, é totalmente enganada rapidamente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Jeremias 17, 9 e 10 diz isso. O coração do humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Meu Deus do céu, olha que coisa incrível. Ele está dizendo assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, ou seja, perversidade, a maldade, o homem natural, ele vai viver isso rápido. Por isso nós temos que ter muito de Cristo na nossa vida, nós temos que ter a mente de Cristo. A rebeldia vai chegando, as mentiras, os vícios vão começando a fazer parte da nossa vida. Como nós podemos vencer a corrupção e esse engano que às vezes está sediando o nosso coração? Querido, nós precisamos pensar nisso. Dependendo do que nós estamos vivendo, e talvez até do meio em que nós estamos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficarmos muito vulneráveis a perder o nosso coração. Eu sempre digo o seguinte: nunca deixe de ter amizades com as pessoas, porque tem gente que, eu tomei uma decisão com Jesus, me converti, aí ele se isola dos relacionamentos. Se você fizer isso, você já perdeu. O que você precisa, na verdade, é ser influência sobre a vida das pessoas, nunca ser influenciado. Claro, se o cara vai te chamar para uma perversidade, você não vai estar com ele, mas nunca pense que o fato de você estar longe dos amigos, você vai vencer todas as coisas. Você precisa realmente saber como manter a amizade e ser alguém forte, capaz de mudar a vida de alguém que está perto de você, porque você está andando no caminho do Senhor. Então, quando eu te dou esses 3 conselhos, eu vou estar te levando a entender algo muito poderoso sobre a sua vida. Então, olha que conselho eu vou te dar agora. Primeiro conselho: guarde bem o seu coração. Você precisa colocar isso dentro do seu coração mesmo. Então, olha o que Deus vai falar aqui para mim e para você. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará seu coração e sua mente em Cristo. Para lá, vamos entender isso aqui? Aonde é que Jesus está, gente? Segundo o que a Bíblia diz. Pegou? Complicou o negócio aí? A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita do Deus Pai. Uau! Presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é uma chave para você. Se a sua mente está em Cristo, aonde é que a sua mente está? Junto com o Pai. Uau! Se você entender isso, você vai conectar a sua mente. Agora, se eu tenho a mente guardada em Cristo Jesus, essa mente que me vai fazer, inclusive ter uma paz que excede todo entendimento. Por isso que as pessoas não conseguem entender, porque você no meio do bombardeio, no meio das adversidades, você está tranquilo, porque você está convicto, certo, que Deus está com você, e as coisas vão dar certo, porque Deus está contigo. As pessoas não conseguem entender. Uau, se eu fosse você, dava um glória a Deus bem alto. Não, esse daí foi talvez para... Eu quero um glória. Aleluia. Então, queridos, olha, esse é o desejo de Deus, porque essa mente em Cristo vai tirar o engano, a corrupção do seu coração, e vai te fazer viver algo novo de Deus para a sua vida. Agora, olha só,
eu quero te dar aqui para você entender algo muito valioso, que é o segundo conselho. Olha o segundo conselho aí. Olha o segundo conselho: relacionamento com a palavra. Meu Deus, Hebreus 4:12. A Bíblia diz: pois a palavra de Deus é viva e Vamos falar alto, gente. A palavra de Deus ela é viva e poderosa. Ela tem poder para mudar a minha vida. Ela é viva, porque quando eu leio, Deus está falando comigo. Uau! Aí a questão é se você está lendo, se você está gastando tempo com a palavra, sim ou não? Isso é muito sério. Glória! Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos do homem. A palavra poderá construir muitas coisas na sua vida, tirando o engano, coração de perversidade. E o terceiro conselho, que é esse que certamente você já está fazendo, tá? Que eu creio que você nos 20 dias está fazendo isso, é o jejum. É o jejum. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O jejum tem uma finalidade, queridos, muito grande, é de nos aproximar de Deus. Quando eu estou jejuando, eu estou aproximando de Deus, eu começo a ter voz, um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. O jejum faz isso, apesar de que muitas pessoas começaram a fazer o jejum e vieram: pastor, eu estou fazendo o jejum e as coisas começaram a complicar. Eu digo: claro. Quando nós estamos jejuando, nós começamos a ficar sensíveis, começa a vir a luz de Deus, e a luz de Deus vem para fazer o quê? Nos mostrar a imperfeição que nós temos. Às vezes coisas que nós não conseguimos nem ver, às vezes nós não estamos vendo coisas, e que no jejum nós começamos a enxergar. Essa situação, meu Deus, eu não conseguia ver isso. Nós precisamos perceber. Agora, olha o que diz Tiago 4:7 até o verso 10. Escute bem isso. Diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Quem está próximo de Deus vai receber a presença de Deus. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentações, profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Jejum é um tempo de humilhação, mas os humilhados serão exaltados. Queridos, esse é o tempo em que nós vamos entrar em choro, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Agora, uma coisa é certa: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quem se sujeita a Deus vai criar o quê? Resistência. Você vai começar a ficar mais forte nas suas decisões, você vai começar a ouvir mais a voz de Deus, você vai começar a pensar mais como Deus pensa, aí você vai tomar decisões fortes, por causa do Senhor. Você não vai ser esse homem de mente dividida, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, porque o diabo às vezes rouba a gente, rápido. O que seria um homem de uma mente dividida? É aquele homem que a Bíblia diz que ele é levado pelo vento, como a onda do mar. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ele não tem uma persistência. Pensa num cara que gosta de persistir, sou eu. Irmãos, chova, canivete. Eu estou indo, e eu sei que eu estou indo, porque eu entendi algo na minha vida. O que eu entendi? Que a fé é a certeza de coisas que eu espero.
e com a convicção de algo que eu ainda nem vi, mas eu sei que vai acontecer. A fé é certeza e a fé é convicção. Sabia que tem uma diferença entre esperança, certeza e convicção? Pensa nisso aqui agora. Pensa comigo aqui nesse detalhe. Olha, a diferença é o seguinte: eu estou certo que vai vir, aí eu às vezes estou aguardando, amém, eu estou com muita fé, vai acontecer. Aí vem uma situação e tu, será que vai acontecer mesmo? Diferente, irmãos, porque quando eu estou convicto, diga assim comigo, quando eu estou convicto, pode abalar o mundo, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que vai acontecer, porque vai. E a diferença está aí. Então a pergunta é: o que você está esperando? Porque se a fé é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu ainda não vi, o que você está esperando para a sua vida? Se você estiver esperando coisa ruim, pode acontecer. Mas se você tiver decidido, eu quero a minha vida no Senhor, eu quero viver a minha vida, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pessoal do louvor, sobe aqui, porque o negócio hoje vai pegar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Precisamos voltar à nossa decisão. Queridos, quero te fazer uma pergunta hoje. Diante dessas verdades ouvidas, qual vai ser a sua decisão? Diante do que você está ouvindo, diante da palavra, qual vai ser a tua decisão? Você vai continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito? Ou você vai começar a imprimir? Escute isso, não perca aqui, ou você vai começar a imprimir dentro de você essas verdades, para as mudanças, restaurando o seu coração, dizendo assim: eu quero mergulhar, eu quero viver diferente, eu quero ter tempo com Deus, eu quero aprender com Deus, eu quero ter relacionamento, eu quero me cuidar muito, eu quero olhar para dentro de mim, ver aquilo que está porventura fora do padrão de Deus, eu quero conserto, eu quero mudança, porque isso sim vai fazer a diferença.